Senhor tem feito esses dias, esse ano, de lutas aí, vitórias também. E vamos começar chamando a Cristiane. Cadê a Cristiane? Tá aqui. Ela foi ali e já volta. Vamos esperar a Cristiane. Pronto. Cristiane, por favor. Cadê a Lucita? Ô, você vai abandonar a companheira aqui, não? Vem cá. Os irmãos sabem, acompanhamos em oração ao longo desses últimos meses a luta da Lucita, da Cristiane, com enfermidade, todo o processo assim que Deus operou na vida delas, mas elas queriam uma oportunidade para compartilhar um pouco com os irmãos do que foi essa experiência, todo esse tempo, essa luta para elas. Amém? A Cris me pediu para falar primeiro, agora eu queria só primeiro dar bom dia a todos os irmãos e dizer que uma época eu fui discipuladora da Cris e parece que a gente ficou meio idêntica, assim, muitas coisas, sabe? Primeiro eu trabalhava na Justiça, ela foi para a Justiça Federal também, mas tem coisa que não precisava ser igual, né, Cris? Um câncer, por exemplo, não precisava, mas... Não, então tá bom. Mas é só para dizer que e também embolia, essas coisas, a gente também teve a mesma experiência. Mas eu quero primeiro ler um texto aqui, falando sobre mim, no Salmo 34, alguns versículos do Salmo 34. Bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma. Os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo, e todos a uma lhe invoquemos o nome. Busquei o Senhor e ele me acolheu. Livrou-me de todos os meus temores. Contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Clamou este aflito e o Senhor o ouviu, e o livrou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Eu já tinha antes vindo aqui e agradecido aos irmãos e reforço o agradecimento pelas orações, pelo apoio, e que eu senti mesmo o carinho e mesmo a comunhão dos irmãos na minha época. E eu provei e vi que o Senhor é bom. Amém. Olá, bom dia, irmãos. Eu estou bem nervosa, vou logo avisando, tá? Mas eu tinha que vir aqui, né? Diante de tudo que o Senhor é para mim, diante de tudo que Ele fez. Então, minhas histórias são muitas, eu vou tentar resumir. Em 2020, eu fiz uma cirurgia para retirar mioma no útero. E aí eu tive trombose pulmonar, tive que ir para a UTI. E aí, depois eu tive Covid, com risco de trombose. Márcia até me acompanhou. Aí, depois, eu fiz outra cirurgia. Né? No total, eu fiz 4 cirurgias, né? De 2020 até esse ano. Obrigada. E aí, a cirurgia que eu fiz no dia 16 de junho, para retirar um pólipo no útero, o médico viu, né, que o útero estava com aspecto anormal. Aí pediu para fazer biópsia de tudo. Aí fez biópsia.
E aí, um mês esperando esse resultado. Mas eu já sabia que o resultado ia ser positivo, né? O Senhor já estava me preparando. E um dia antes de sair o resultado, eu liguei para uma irmã e compartilhei com ela. Aí ela me contou a história da mãe dela. Aí a mãe dela chegou, a mãe dela começou a falar que tinha passado por muitos diagnósticos difíceis. Diagnóstico de que ela ia ficar cega, de que ela ia ter AVC por causa de um problema de visão. Outro diagnóstico lá, assim, bem difícil. Aí eu sei que no final, né, a filha dela falou assim para mim: olha, Cris, Jesus, ele não se surpreende com diagnósticos. Não há diagnóstico difícil para ele, né? Ele não se surpreende. Então eu fiquei com essa frase: Jesus não se surpreende. Então, se amanhã o médico disser que eu estou com câncer, né, não vai ser uma surpresa e o Senhor vai me fortalecer. Aí foi assim, no dia seguinte, que foi no dia 8 de julho, eu tive que fazer uma teleconsulta com o médico, porque o médico ia viajar, e assim, eu queria marcar presencial, mas ia demorar muito, e ele já não aguentava mais esperar, porque ele já sabia que eu estava com câncer, mas ele não podia me dar o resultado, porque eu estava com Covid e com risco de trombose. Então, ele estava esperando eu, né, superar esse baque para me dar outra notícia. Aí foi assim, aí ele me deu o resultado, foi à noite a consulta, eu estava só em casa, né, eu moro sozinha, mas eu estava muito bem, né? Aí ele falou: Cris, tal, eu queria te dizer, tal, que o diagnóstico foi adenocarcinoma, né, de endométrio, tal, mas aí nós vamos cuidar, eu vou te passar, né, para uma médica oncologista, não sei o quê. Aí foi engraçado que ele virou assim e falou: e você está sozinha? Eu falei: eu moro sozinha, doutor, estou sozinha. Ele: não, você tem que procurar alguém, você tem que contar essa notícia para uma irmã sua, para uma amiga sua. Eu: calma, doutor. Ele: mas você está muito tranquila. E eu já estava com raiva porque eu não conseguia me preocupar. Eu falei: meu Deus do céu, eu não sou normal não, porque eu não consigo me preocupar com a notícia ruim dessa. E aí eu falei: não, amanhã eu vou ligar para alguém e vou contar. Eu falei: não vou contar para a pessoa, que a pessoa não vai dormir. Eu vou dormir, não porque eu sou forte, mas porque o Senhor já vinha me preparando, né? Que a nossa força vem dele mesmo. Aí recebi esse resultado, e o interessante é que ele falou: nossa, mas o seu Deus é forte. Ele falou assim, eu falei: é mesmo. Porque ele podia não ter visto o câncer, né? Porque, na verdade, a cirurgia para retirar o pólipo, ele ia fazer, a princípio, a biópsia só do pólipo. E ele viu, então o Senhor deu essa visão para ele. E ele falou: essa doença era oculta, porque você sempre fazia os exames davam tudo normais. E aí eu vejo numa cirurgia. Então, o pólipo foi bem-vindo, né? Para poder o médico ver e conduzir o tratamento. Aí, sim, aí teve um detalhe também dessa história, foi que minha mãe estava sabendo que eu estava fazendo exames, mas ela não sabia o que eu tinha, né? E ela disse que um dia foi para Deus e orou assim: oh, meu Deus, se a minha filha tem alguma doença oculta, revela, entendeu? Que ela fique curada, porque ela precisa ainda anunciar a sua palavra para outras pessoas. Ela precisa trazer almas para ti. Nossa, para mim, essa oração, eu acho que Deus realmente ouve uma oração de uma mãe que ora desse jeito, né? Foi muito, muito forte para mim. Aí depois eu contei o diagnóstico para ela, depois que eu fui na oncologista, foi que eu falei para ela, porque ela também estava com 2 irmãs doentes no Piauí, internadas, né? Eu não podia dar uma notícia difícil para ela naquele momento, porque ela é idosa. Mas tudo bem, ela recebeu muito bem a notícia também. O Senhor fortaleceu ela, eu fiquei impressionada. Agora, foi nessas histórias também, né? Tem situações engraçadas, que os meus sobrinhos todos souberam, todos começaram a ligar para mim, né? Eles não tinham o hábito de ligar, porque essa geração mais jovem é só o WhatsApp, né? Não tem o hábito de ligar para a gente, mas aí todo mundo resolveu me ligar. E eu me senti muito amada, né? E foi engraçado que um sobrinho meu que mora fora do Brasil, ele falou: nossa, tia, mas que notícia ruim foi essa? Eu: não foi notícia ruim, não. Eu quero te dizer uma coisa, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Essa doença, ela vai trazer crescimento para a minha vida. Essa doença vai me aproximar de Deus. Ele: nossa, que bom te ver assim, hein? E você até é feliz. Olha, no final dessa situação, você vai sair mais juntinho de Deus, você vai sair segurando a mão dele, não é? Eu falei: é exatamente isso.
Aí também uma outra sobrinha ligou, preocupada, falou, eu estava esperando me recuperar para te ligar. Passei 3 dias sem conseguir dormir direito, chorei muito. Ela, nossa, e você até rindo, você até feliz. Eu falei, mas é porque Deus me fortalece, entendeu? Não tem nada, né, assim que seja ruim demais. Eu creio que todas as coisas são para crescimento. E, assim, para toda a minha família, foi muito impactante a forma como eu reagi, né? Para os colegas de trabalho também, colegas de trabalho me ligando, eu falando, e ficava todo mundo impressionado. Eu, gente, é o Senhor, é Deus que me fortalece. Tudo vai cooperar, entendeu? Tudo vai cooperar para que o nome dele seja glorificado. Inclusive, teve uma colega do trabalho, Fernanda, eu nem sabia, ela postou lá no grupo do Teams do trabalho, né, como é que eu estava, o resultado do meu exame, pediu oração para os colegas, e ela colocou, não, mas a Cris, ela está bem, viu? Como ela diz, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A própria colega compartilhou isso lá, né? E assim, eu vi que foi um momento, né, para glorificar muito o nome do Senhor mesmo. Deixa eu ver o que mais aqui que tem, né, de importante. Sim, aí voltando, né, para a cirurgia. Dia 22 de agosto eu fiz a cirurgia, cheguei lá no hospital cedinho da manhã, e aí eu estava lá, eu não sabia como é que seria, eu entrei no centro cirúrgico, e aí eu falei para o Senhor, Senhor, eu não sei se o Senhor vai me levar, né? Depois de tantas cirurgias, não sei se está chegando o meu momento, mas eu não queria sair dessa terra reclamando, não, eu queria sair daqui te glorificando. Aí eu virei para o enfermeiro e para o anestesista, né? O anestesista e enfermeiro, eu falei assim, eu posso fazer um pedido? Aí eles podem. Eu falei, eu posso louvar meu Deus aqui dentro? Aí eles falaram, pode. Aí eu cantei um louvor do Ademar de Campos e cantei aquele louvor. Deu tempo de cantar 2, eu só queria cantar um, deu tempo de cantar 2. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Aí cantei todo. Também depois apaguei, não vi mais nada, já tinha me dado anestesia, tomei anestesia geral, tomei hack, né? Aí fiz a cirurgia e a médica tinha me falado. Interessante que a minha médica foi a mesma da Lucita, sem a gente combinar nada. Quase todos os nossos médicos foram os mesmos. Está muito radical esse companheirismo, né? E aí a médica falou, você, e ela é assim bem direta, né, Lucita? Você corre 4 riscos. Você já teve trombose, você teve Covid 2 vezes e você agora está com câncer. Vai para a cirurgia, é de risco. O negócio é difícil, não é fácil. Eu falei, tá bom, doutora. Vou nessa fé que vai dar tudo certo, né? Aí fui, fiz a cirurgia. Gente, o Senhor, assim, Ele cuida mesmo de nós. Eu não sei porque a gente fica preocupado, né? Porque Ele cuida. A médica disse que eu ia ficar um dia na UTI. Eu não precisei de ir para a UTI. Fiquei só um dia internada. Eu queria receber a visita dos irmãos. Não deu tempo. Só a Jennifer conseguiu me visitar, porque no outro dia eu já estava em casa, né? E o povo, gente, já saiu do hospital. Mas, assim, eu me senti muito amada. A minha irmã e meu cunhado também foram, que me deram muito suporte também. A Tessália e o Paulo Roberto me hospedaram na casa deles, né, por 20 dias, cuidaram de mim, a Tessália me levou na consulta. E aí, assim, no hospital, do hospital eu fui para casa. Na verdade, eu fiquei hospedada na casa do Marcelo e da Núbia. É outra coisa, sim, que eu queria agradecer muito ao Marcelo e à Núbia, né, pela hospitalidade deles, pelo amor, porque eu vejo que realmente em Brasília eu tenho uma família, né? E eu fui visitada por muitos irmãos, muito. Tinha dia que eu era visitada assim por 2 grupos. Eu, eita, deixa eu correr atrás, deixa eu comprar um lanche. Quer dizer, eu não ia, né? Eu pedia para alguém fazer porque eu não podia. E minha recuperação assim muito boa, né? Sem nenhuma intercorrência, sem infecção, sem dor. Eu não senti dor nenhuma. Eu falo, gente, como é que a pessoa tem um câncer e não sente dor nenhuma, né? Assim, incrível. E aí fiz o tratamento de braquiterapia, que é uma radioterapia localizada, e aí a médica falou que eu podia ter algum sintoma, eu tive pouquíssimos mesmo. Então, meu tratamento, ele durou 2 meses, de tratamento mesmo. De receber o resultado, né, do diagnóstico até o tratamento final, foram 3 meses no total. E, assim, eu fui muito suprida em tudo mesmo, assim, não faltou nada, né? E quero agradecer pela oração de cada um, porque se não fosse Jesus e vocês,
eu não teria sido fortalecida, né, diante de tantas tribulações. Mas eu aproveitei o momento assim para aprender algumas coisas do Senhor, né, para me calar mais, para ouvir a voz dele. Creio que eu preciso aprender mais, mas eu estou aí no processo, né, no caminho. Só mais uma coisa, desculpa, né, me delongar tanto, é porque foram muitas coisas importantes assim. Outra coisa que foi importante foi quando eu fui ligar para o meu diretor, né, o diretor lá da Justiça, para falar que eu já estava voltando ao trabalho, e aí ele quis saber um pouco como é que foi tudo, né, aí eu contei para ele, e aí eu contando, os médicos acham, né, a médica, né, acha que, na verdade, pode ter sido que o câncer foi removido na cirurgia quando foi retirar o pólipo. Quando retirou a parte do útero, a amostra do útero, para fazer a biópsia, já pode ter removido o câncer, né? Talvez eu estava fazendo o tratamento e nem tinha mais câncer, não sei, mas sabe o que o diretor falou? Mas isso foi um milagre. Foi um milagre de Deus. Eu falei, foi mesmo. Foi. Eu confirmo que foi. Ainda que o médico tenha visto, ainda que o médico tenha removido o câncer nessa primeira cirurgia, né? Eu creio que Deus deu a percepção. Foi Deus que fez o milagre. É Deus que faz todas as coisas, né? Então eu glorifico o nome dele e tem um louvor que ficou muito no meu coração, né? Nesse período, que foi aquele a bondade de Deus. E que, se os irmãos tiverem a oportunidade de um dia cantarem aqui, de tocarem aqui, né? Eu creio que vai edificar muito a igreja. Eu creio que muitas pessoas conhecem esse louvor. É isso, então. Muito grata, agradeço por tudo mesmo, né? Amém. Se vocês quiserem bater uma salva de palmas para o Senhor, tenha vontade. Aleluia, aleluia, aleluia. Principalmente, meus caros, a consciência de que Deus está no controle de todas as coisas. Nós podemos passar dificuldades, enfermidades, enfrentar lutas. Muitas vezes a nossa vida se parece muito com a vida das pessoas, e é mesmo. Estamos na mesma situação, enfrentando muitos dos mesmos desafios. Mas a grande diferença é a presença de Deus. Não é nem mesmo se você foi curado ou não. É você saber que Deus está no controle. A Cristiane disse aqui, na hora de entrar na cirurgia, ela pensou, bom, pode ser que seja meu momento. E o que era importante? A certeza de que Deus estava cuidando dela o tempo todo. Que se fosse ali, a gente cantou o cântico aqui, né? Quando enfim chegar a hora. Quem disse que a gente não canta hino? A gente canta. Agora com a guitarra do Davi, um pouquinho chegado. Mas eu amo esse cântico, porque os antigos não tinham nenhum receio, os hinos tradicionais, de falar desse encontro com Deus. Muitos hinos falam isso, da vinda do Senhor, o nosso encontro com Ele. Nós, pessoas da modernidade, criamos assim um tabu enorme em relação a isso, à morte. Nós absorvemos isso da cultura humanista, da virada do século. Nós absorvemos isso e vemos a morte como uma tragédia. Pode ver. Morte não é uma tragédia. É um momento necessário que nós todos vamos passar por ele. Mas sempre quando enfim chegar a hora e ao lar celeste eu for, sei que então terei vitória. Amém? Amém. Irmãos, paz do Senhor, bom dia, já quase boa tarde. Eu queria só compartilhar aqui que essa semana, lá no trabalho, a gente tem um grupinho pequeno, na minha sessão, de leitura da Bíblia, né? E a gente começou a leitura de Apocalipse junto com o livro de Daniel. Mas uma coisa assim que esses dias me alegrou muito. Quando a gente fala em Apocalipse, a gente já fica meio assim, né? Tirando a parte complicada que os pastores ensinam para a gente, né? Da parte dogmática. Mas, assim, eu vou ler primeiro aqui, vou ler alguns versículos aqui. Apocalipse 7, 17. Pois o cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará,
e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E mais uma vez aqui, em Apocalipse 21, quando fala de novo céu e nova terra, vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles. Desculpa, irmãos, é porque me quebranta. Não é choro de tristeza, não. Eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E de novo fala: e lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Então, irmãos, esse ano, quantos de nós choramos? Alguém não teve luta? Difícil o povo de Deus não ter luta, né? Alguém não chorou? Alguém não falou: Senhor, e agora? E a minha vida e o meu futuro, e meus filhos, minhas filhas, e a minha vida. Senhor, quem não chorou aos pés do Senhor, né? Acho que, se não todos, a grande maioria, né? Mas, irmãos, nenhuma lágrima fala que e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Então, não há nenhuma luta, nenhuma dor, nenhum momento, por mais difícil que a gente passe na nossa vida, para o qual não haverá consolo, para o qual não haverá Deus enxugando a nossa lágrima, por maior e mais profunda que seja uma dor na carne, seja dor na alma, seja aquele momento, igual as irmãs tiveram, de um diagnóstico tão difícil, mas o Senhor fortaleceu tanto. Mas, às vezes, em outras situações, a solução não vem logo. E a gente fica: Senhor, e a minha vida? E os meus planos aqui para essa vida? Mas a nossa promessa é de que a gente vai estar com Ele, que por mais que a gente lute pelas coisas dessa vida, tudo que é ligado à matéria vai passar. Esses elementos da terra, um dia todos vão se desfazer. A palavra nos garante isso. Tudo vai desfazer. Minha casa, minhas coisas, a minha própria vida, o meu próprio corpo. Mas a palavra também garante que Deus estará conosco. Ele estenderá o seu tabernáculo para nós. Então, eu queria deixar isso assim, que, irmãos, nenhuma lágrima, para nenhuma dor que a gente tenha passado, não venha passar. Nenhum desgosto, nada vai deixar de ter consolo. Aqui e no porvir. Porque hoje a gente vai cear, né? Porque a gente está lembrando da vinda de Jesus, está lembrando o nosso alvo. Então, a gente luta muito pelas coisas dessa vida, mas o nosso alvo é aquele. E toda lágrima vai ser enxugada pelo próprio Senhor. Amém? Era isso. Amém, amém. Glória a Deus. Amém. Amados, quando vamos celebrar a ceia, há muitas coisas que vêm ao nosso coração, porque tem um significado muito profundo para o povo de Deus, esse momento. Que, por um lado, olhamos para trás, digamos assim, lá atrás, para o Calvário, para o sacrifício de Jesus, por nós, por cada um de nós, pelos nossos pecados. Olhamos para trás também na nossa vida pessoal, aquele momento em que nós compreendemos que precisávamos de salvação, estávamos perdidos, desgarrados, enganados por nós mesmos, sofrendo, como diz Paulo, sem Deus no mundo, sem família, sem Deus, sem nada. E fomos alcançados pela graça do Senhor. Mas nós olhamos também para o presente, para a família que está reunida aqui, para o povo que Deus está recolhendo, salvando, edificando, fortalecendo, na luta de cada dia, nas dificuldades. Eu tenho lembrado aquele texto que Jesus estava lá
falando em algum lugar, pregando, e alguém disse para ele: chegaram sua mãe e seus irmãos, estão lá fora te chamando. Jesus estava ali com os discípulos. E a mãe e os irmãos e irmãs dele ficaram ali do lado de fora e pediram para chamar ele. E Jesus diz assim: quem é minha mãe e meus irmãos? São aqueles que fazem a vontade de Deus. Sabe o que acontece? A mãe e os irmãos de Jesus é quem tinham que entrar para aquele grupo de pessoas ali, para a família espiritual de Deus. Não era ele sair. E os judeus tinham uma forte, e tem até hoje, tradição familiar. Clã. Eu sou família tal, uma tribo tal, uma sociedade organizada muito fortemente em famílias naturais, famílias de sangue. Jesus quebrou isso. Ele disse: não, minha mãe, meus irmãos e irmãs são os que fazem a vontade do Pai. Então, a família natural dele que tinha que entrar para aquela comunhão, não ele sair. E, amados, nesses dias, nós temos visto um debate muito grande na nossa sociedade sobre família. Família natural é a base da sociedade humana. Mas o fundamento do reino de Deus não é a família natural, é a família de Deus. Porque Jesus disse que o reino, o evangelho, ia fazer com que muitas vezes a família natural se quebrasse e pai ficasse contra filho, filho contra pai. Muitas vezes a família natural vai, até mesmo pelo anúncio do reino, pode acontecer de se dividir, se dispersar. O fundamento do reino de Deus não é a família natural. Por mais importante que a família natural seja, é a família de Deus. E o que tem que acontecer com a nossa família natural, essa família tem que entrar para a família de Deus. Tem que fazer parte da família de Deus. É isso que nós precisamos. E é muito importante, amados, que a igreja enxergue isso com clareza nesses dias. Porque cada vez mais no mundo, as famílias naturais estão quebradas, estão perdidas, as pessoas estão feridas. Quem dá que mais... Hoje, assim, as pessoas não têm mais, de modo assim, pai, mãe. Acabou, está complicado, está completamente desestruturado. Cada vez mais, essa família natural está sendo atacada, destruída. E nós precisamos ter duas frentes de luta, para usar uma linguagem assim, né, da moda. Vamos buscar preservar o que pudermos, a família natural, porque entendemos que Deus criou homem e mulher, e o casamento, e essa união para gerar filhos. Mas o fundamental para nós, amados, é que essas pessoas venham fazer parte da família de Deus. Esse é o fundamental. Esse foco não podemos perder. Porque a família de Deus, ela inclui todos. Casados, solteiros, enfermos, quebrados, pessoas que fizeram experiências terríveis consigo mesmas. A família de Deus inclui. Estava ali ao redor de Jesus a escória social, prostitutas, os publicanos, pecadores notórios, chamados para fazer parte da família de Deus. Eu vejo quantas pessoas aqui, vários aqui, eu sei, nem tem mais, não tem mais referência na sua família natural. Ela está quebrada, está dispersa, está em algum lugar, ou nunca nem existiu. Gente que viveu aí. E, meus caros, por aí, quantas pessoas quebradas, feridas, sem família, sem nada. Então, andando por aí. O nosso ministério é entendermos que essas pessoas que estão aí, completamente bagunçadas na vida, estruturadas, perdidas, esses aí,
coração de Deus olha para essas pessoas como filhos e filhas que estão perdidos. Na nossa família natural aqui, se você soubesse que um parente próximo seu está em algum lugar sofrendo, sem ter o que comer, ferido, doente, você ia lá? Não ia? Alguém dissesse, que até já. Sua tia lá no sertão está precisando de alguma coisa. Lá em Aciara, lá. Você vai ir na hora. Você vai. Mas o coração de Deus, amados, está com esses quebrados aí, com esses aflitos aí. Essa ceia é para ser repartida com muitos outros. Muitos. Nós precisamos chamar mais pessoas. Como diz na parábola, ir para os becos e valados. Porque Deus quer uma grande festa, uma grande família. Essa é a família que nós precisamos olhar e enxergar e perceber onde está o coração de Deus hoje. Está aqui e está lá com eles. Essas pessoas desencaixadas, perdidas, quebradas, elas estão lá. Mas pode ser que também estejam aqui. E precisam ser incluídas numa família. A igreja vai ter cada vez mais o desafio de ser uma família. Porque vai ter muitas pessoas que não vão ter ou não tiveram uma experiência de família natural, arrumadinha, bonitinha, certinha. Não vão ter. Não tiveram. E não é isso que nós vamos oferecer a elas, não. Nós vamos oferecer a elas participar da família de Deus. A Cristiane disse aqui, eu tenho uma família aqui. Tenho uma família no Piauí, mas tenho uma família aqui. Muitos aqui. E aí a gente olha para o futuro disso. O que a ceia, a celebração da ceia, diz lá, né? Anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Então, quando a igreja celebra a ceia, a igreja faz uma proclamação olhando para a eternidade, olhando para o futuro, olhando para além do natural. Nós celebramos a ceia olhando para o que Jesus fez, para a vida que nós precisamos ter e anunciando a volta do Senhor, anunciando o reino de Deus. E esse momento aí que a Tatiana leu aqui, em que toda lágrima, toda aflição, toda dor vai cessar. Vai cessar. Amém, amados? Vamos repartir a ceia do Senhor. Nós vamos orar, agradecendo ao Senhor pelos elementos. E depois nós vamos nos servir. Vamos ver se conseguimos, assim, os irmãos puderem vir, pegar o pão e o vinho e sair aqui pela lateral, mais ou menos assim, para o salão estar razoavelmente cheio, para não dar assim muita confusão, né? Virem pelo corredor central e saírem pela lateral, talvez organize melhor. Mas nós estamos em família, né? Então, a falta da liturgia é compensada pelo relacionamento, pela graça. Nós não vamos nos prender demais a isso, não. Eu pedi ali para o Davi fazer um cântico aqui, que eu vou pedir para ele cantar, depois a gente ora. Na verdade, esse cântico é baseado no texto de Isaías, que fala sobre o ano aceitável do Senhor. Jesus cita esse texto no início do ministério dele. O Espírito do Senhor está sobre mim. E o Senhor me ungiu a pregar a boa nova aos quebrantados. Porque eu creio, irmãos, que é o momento hoje da igreja olhar para frente. O que vai ser o ano de 2023? Vai lá, na política, na sociedade. Depende se a gente vai ganhar a Copa. Se a guerra da Ucrânia termina. O que vai ser o ano 2023? Bom, o ano 2023 pode ser muita coisa, mas com certeza
Nós ainda estamos vivendo um tempo que a Bíblia chama de o ano aceitável do Senhor. O ano em que as pessoas ainda podem ser alcançadas e serem salvas. Ainda podem, ainda há tempo para ir e buscar esses que estão faltando aqui. Estão faltando aqui. Amém? Cântico é só para nos lembrar um pouco isso. Quem quiser cantar junto com o Davi, depois a gente ora e reparte a ceia. E encerramos o nosso encontro dividindo a ceia uns com os outros. Davi, por favor. O Espírito do Senhor, Deus, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu a pregar boas novas aos quebrantados e enviou para curar os quebrantados de coração e a livrar todos os cativos e pôr em liberdade todos os algemados e apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. A consolar todos os que choram e a pôr em Sião os que de luto estão. Uma coroa ao invés de cinzas, óleo de alegria ao invés de pranto. Vestes de louvor ao invés de espírito angustiado, a fim de que se chamem, carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor, carvalhos de justiça, a consolar todos os que choram e a pôr em Sião os que de luto estão. Uma coroa ao invés de cinzas, óleo de alegria ao invés de pranto. Vestes de louvor ao invés de espírito angustiado, a fim de que se chamem, carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Muito obrigado, Senhor Deus, nosso Pai, porque o Senhor amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para morrer na cruz pelos nossos pecados, deu o seu corpo partido, o seu sangue derramado, para que pudéssemos, ó Deus, fazer parte dessa aliança, dessa família e ter uma vida contigo. Muito obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor se entregou livremente a si mesmo naquela cruz, dando a sua vida por nós, deixando-se partir e deixando que seu sangue fosse derramado sobre essa terra, para a remissão dos nossos pecados, para a celebração dessa aliança com o Senhor e uns com os outros. Queremos te pedir agora, ó Pai, em nome de Jesus, que o teu Espírito Santo venha trazer vida
a vida do Senhor para sustentar nosso corpo, a nossa alma, nosso espírito. Que o teu Espírito Santo venha nos trazer essa expressão de unidade, de corpo e de família. Possamos ser fortalecidos pelo Senhor, a prosseguirmos proclamando e anunciando o teu reino, para irmos, Senhor, em busca desses aflitos, quebrados, perdidos, dispersos, muitas vezes se comportando como teus inimigos, Deus, mas a quem o Senhor ama, por quem o Senhor deu o seu Filho, por quem o Senhor Jesus morreu. Que a igreja, Senhor, possa ser sempre a manifestação disso, em cada palavra, em cada relacionamento, em cada proclamação, ó Deus. É isso que nós te pedimos nessa manhã e te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Vocês podem vir, talvez possam pegarem aqui o pão e o vinho, se quiserem ficar em grupos menores para repartirem juntos. Tá bem? Podem vir, podem se servir. Amém. Cristo levou sobre si as nossas dores. Ele levou sobre si as nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas chagas fomos sarados. Ele tomou sobre si as nossas transgressões. Ele sofreu para que tivéssemos perdão. O seu sangue derramou para nos resgatar das trevas e nos lavar de toda a iniquidade. Jesus, pão da vida. Jesus, luz do mundo, príncipe da paz, maravilhoso conselheiro, fonte de eternidade, amor. Jesus, Deus Emanuel. Jesus, Santo dos santos, árvore da vida, rio que corre do trono de Deus, alegria profunda em meu coração. Recebe a adoração. Jesus, és digno de louvor. Jesus, recebe a adoração. Cristo levou sobre si as nossas dores. Ele levou sobre si as nossas transgressões. Sangue derramou para nos resgatar das trevas e nos salvar de toda iniquidade. Ele levou sobre si as nossas maldições.
merecemos perdão. Árvore da vida, rio que corre do trono de Deus, alegria profunda no meu coração. Jesus, pão da vida. Jesus, luz do mundo. Árvore da vida, o rio que corre do trono de Deus, alegria profunda no meu coração, recebe adoração. Jesus, de novo. Irmãos, está vindo um pouco mais de vinho para quem não serviu. E também a Lucita e a Cristiane trouxeram um biscoitinho, um trenzinho aí para repartir com vocês. Tá bom? Está vindo mais vinho aqui. Minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois com poder tem feito grandes coisas e com misericórdia demonstrado amor. Santo, Santo, Santo és, Senhor. Santo, só tu és, Santo, Santo és, Senhor. Minha alma engrandece ao Senhor, teu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois com poder tem feito grandes coisas e com misericórdia demonstrado amor. Santo, Santo, Santo Santo é, Senhor. Tem enchido nossas lâmpadas com o óleo do Espírito, tem feito sua vide florescer. Tem enchido nossas lâmpadas com o óleo do Espírito, tem feito sua vida
Santo, Santo és, Senhor. Santo, Santo, Santo és, Senhor. Eu me pensei na guitarra, porque eu não tô com violão bom. Eu ensinava um violão bom. Tá solto, tá ligado? É isso. Mas dá pra todo mundo também. Mas aí eu teria que arrumar um violão. Só que aí eu levo a guitarra, pelo violão ainda não cheguei. Eu não preciso de coisa. Não, beleza. Você para com o Felipe. O noivo ele não vai. Moisa.